Olá, tudo bem? Me fizeram a seguinte pergunta. Professor Edjasto, eu posso aplicar a manta térmica no lipedema? Eu falei, sim, pode, mas precisa saber a melhor hora para utilizar a manta térmica em uma intervenção estética para ajudar as pessoas que sofrem com lipedema. Por quê? Porque quando a gente olha as características de um lipedema, o lipedema é uma doença crônica que causa acúmulo excessivo ou anormal de gordura em determinadas regiões do corpo, é uma doença inflamatória que afeta o sistema linfático adiposo. Então, ó, não é linfedema, mas afeta o sistema linfático e o tecido adiposo. Causa dores nas pernas, desconforto, cansaço, hematomas frequentes. Opa, tem um comprometimento do sistema circulatório muitas vezes, inchaço, sensação que o corpo está desproporcional, dificuldade para caminhar, sensação de peso, principalmente nos membros inferiores. E aí tem algumas alterações, alguns fatores, como alterações genéticas, alterações metabólicas, alterações hormonais e inflamatórias que acabam comprometendo quem sofre com linfedema. Professor Edjasto, por que você falou que pode-se usar a manta térmica, mas tem que escolher a melhor hora? Opa, lembra dos 5 sinais clássicos da inflamação? Dor, rubor, tumor, calor e perda da função? Hoje em dia nós não falamos tanto, né, desses sinais clássicos, porque fala-se muito hoje na inflamação crônica de baixa intensidade, que não tem, muitas vezes, esses 5 sinais clássicos da inflamação. Mas o que eu vejo quando chega no consultório, quando chega na clínica de estética, ou até na clínica médica, onde for, quando as pessoas procuram ajuda com lipedema, que estão sofrendo com lipedema, elas têm esses sinais clássicos da inflamação. Tem dor na região, né? Tem rubor, muitas vezes tem vermelhidão em algumas partes do corpo. Tem um tumor, que é um inchaço. Tem calor e tem perda da função, ó, tem dificuldade de caminhar. Agora imagina só, manta térmica gera calor. E aí, independente de você colocar muito quente, um pouco, regular ali, é calor. E se ela tiver naquela fase do lipedema ali, se ela tiver já com o tecido muito inflamado, já tem calor ali, já tem dificuldade, já tem dor, se você colocar a manta térmica, pode ser que aquele quadro inflamatório piore. Professor Edjasto. Então é importante a gente olhar os 5 sinais clássicos da inflamação. Como que eu faria, como um especialista em terapia e estética ortomolecular? Como que seria o meu plano de intervenção? Eu vou passar aqui para você. Eu desenvolvi um plano de intervenção em 3 etapas. E aí eu vou passar aqui para você e eu vou dizer qual seria a etapa que eu utilizaria a manta térmica, tudo bem? Ou quais etapas eu utilizaria a manta térmica. Então, deixa eu pegar aqui o material que eu preparei para você. Ó, nessa primeira etapa, que quando a pessoa chega com 5 sinais clássicos da inflamação, ou com 2, 3 sinais clássicos da inflamação, que são dor, rubor, tumor, calor e perda da função, eu não entraria com a manta térmica. Eu utilizaria, por exemplo, um recurso manual, como uma drenagem linfática, ou uma outra técnica de eletroterapia ou uma outra tecnologia que trabalhe o sistema linfático sem aumentar a temperatura local, porque toda vez que aumentar a temperatura local, você vai aumentar a circulação sanguínea ali, vai ter os seus benefícios, mas vai chegar mais líquido na região, pode chegar mais mediadores químicos da dor naquela região, pode chegar mais citocinas inflamatórias. Então, eu não utilizaria a manta térmica nesse primeiro momento. Eu utilizaria uma drenagem linfática. E dentro da estética ortomolecular, no qual eu sou especialista, dentro da terapia ortomolecular,
Eu faria um plano detox, um plano de desinflamação. E eu utilizaria três formulações. Eu utilizaria o Iometa, que é rico em zinco, eu utilizaria o Ion Diox, que é rico em magnésio, e eu utilizaria o Ion Forte, que é rico em ferro. Professor, o Iometa, eu vou utilizar, gente, nas três etapas. Por que, professor Edjasto, você vai usar o Iometa nas três etapas? Porque ele tem zinco e o zinco auxilia a regular a síntese de estrogênio. O zinco também ajuda a regular os níveis de testosterona, impedindo que uma enzima chamada aromatase seja convertida, a testosterona seja convertida em estrogênio. E tem muitos estudos que relacionam esse aumento excessivo dos estrógenos ou estrogênios com a piora do quadro de lipedema. Tanto que muitas vezes o lipedema acaba ali surgindo ou piorando na adolescência, na gestação, na menopausa ou com o uso de anticoncepcionais contraceptivos. Então, eu utilizaria o zinco para o Iometa, que é rico em zinco, por isso, porque eu quero regular essa produção, essa síntese de estrogênio, eu quero evitar que a testosterona seja convertida através da aromatase em estrogênio. E o zinco também, ele tem um papel muito importante, porque ele auxilia a reduzir o estresse, principalmente o estresse oxidativo. E quando a pessoa está muito estressada, ela acaba produzindo mais cortisol. E a gente sabe que o cortisol acaba metabolizando mais tecido adiposo. E quanto maior a quantidade de tecido adiposo, maior vai ser a inflamação daquele organismo. Ou a inflamação clássica, com 5 sinais da inflamação, ou principalmente a inflamação crônica de baixa intensidade. Então, a primeira formulação que eu utilizaria seria o Iometa. Como que eu utilizaria o Iometa? Eu utilizaria o Iometa pontualmente, uma gotinha no punho, assim, né, na hora do meu atendimento. E eu indicaria também o Iometa para uso em home care. Por quê? Porque o Iometa, ele vai melhorar logo de cara essa questão do metabolismo. E o zinco é muito importante para o equilíbrio metabólico. E um dos fatores de risco são alterações metabólicas. E o Iometa é a formulação que vai permitir com que a gente equilibre energeticamente, atomicamente, essa questão do metabolismo. O Iometa também tem algo muito importante que eu estava esquecendo de falar, ele tem cobalto, e cobalto melhora as funções do sistema circulatório. Então, nas três etapas, eu vou utilizar o Iometa como carro-chefe. Eu vou utilizar o Iometa, uma gotinha no punho, e vou indicar para o uso de cuidados diários, para paciente utilizar em casa. Também eu vou utilizar como no meu procedimento, o íon forte. Só que o íon forte, eu vou utilizar ele para fazer a drenagem. Professor, mas a gente não deve usar creme em drenagem de óleo, porque só desliza o óleo por cima. Opa, as formulações que eu estou apresentando aqui são formulações dentro da inteligência atômica. Todas são com gel biocompatível. Então, não são óleos, são géis. Por quê? Porque eu quero entregar o ativo no sistema-alvo, na célula-alvo. E eu não sei se você sabe, mas o creme ele tem ali parte óleo, parte água, e aí ele não permeia igual um produto em base gel. A tecnologia que nós estamos utilizando aqui é a mesma tecnologia que se usa para reposição hormonal em gel.
tá? Que hoje é muito utilizado, até para as pessoas não ficar se furando toda hora. Então, ó, eu utilizaria o íon forte no local, realizando movimentos de drenagem linfática, ou antes de uma tecnologia que realize a drenagem linfática. Por quê? O íon forte tem ferro, e o ferro é carreador de oxigênio. Eu preciso aumentar a oxigenação tecidual no local onde tem lipedema. Por quê? Porque se não tiver oxigênio, você vai ter um baixo metabolismo na região, porque uma organela chamada mitocôndria, que está lá dentro da célula, para produzir energia biocelular, para regenerar aquele tecido, melhorar toda aquela condição, precisa de ferro. E o íon forte, ele é rico em ferro. E aí ele vai melhorar a oxigenação tecidual. Melhorou a oxigenação tecidual, você já começa também a reduzir a inflamação local. O íon forte também tem o potássio, que vai atuar melhorando a função do sistema linfático. Então, você já vai desinchar aquela região. Então, íon forte nos movimentos de drenagem linfática. Para completar, eu utilizaria também nos movimentos de drenagem linfática naquela região, ou antes de uma tecnologia que vai realizar ali o estímulo do sistema linfático, o íon diox. Por quê? Porque ele é desintoxicante e desinflamatório. Ele tem o magnésio, ele tem o manganês, que vai atuar auxiliando principalmente na desinflamação e no detox da região. Então, nessa primeira etapa, eu não utilizaria manta térmica. Professor, quantas sessões eu devo fazer? Gente, eu faria no mínimo de 10 a 15 sessões. Se a paciente puder, eu realizaria um procedimento, ela viria 3 vezes na semana na minha clínica, na minha sala de atendimento. Ó, segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Por quê? Porque tem que ser power, tá? Lipedema é algo sério. Não dá para a gente ficar fazendo uma sessão por semana, uma sessão a cada 15 dias. Então, eu faria algo power. Professor, o que você indicaria para ela para o uso cuidados diários nessa fase? Eu utilizaria o Iometa, que ela vai utilizar em todas as fases no punho, e utilizaria também o íon diox no local que eu quero reduzir a inflamação. Ela vai passar ali, ela vai ter um alívio gigante. O Iometa, ela pode usar uma gotinha 3 vezes ao dia no punho, e o íon diox ela pode usar todas as noites após o banho. Essa seria a primeira etapa, seria o que eu faria. Eu não utilizaria a manta térmica nessa etapa. Agora vamos para a nossa segunda etapa e vamos ver se na nossa segunda etapa a gente vai utilizar a manta térmica. Opa, cheguei aqui na nossa segunda etapa, que é a fase redutora. E aí, os 5 sinais clássicos da inflamação, gente, já não se apresentam. Ela já não tem mais dor na região, ela já não tem dificuldade em caminhar e ela já não tem aquele inchaço, já não tem aqueles edemas e já a região onde é afetada pelo lipedema não tem excesso de calor. Nessa fase, na fase redutora, é a hora que eu vou entrar com a manta térmica. Professor, o que você utilizaria dentro da estética ortomolecular para auxiliar a reduzir? Como eu falei, o Iometa continua. Opa, o íon diox também continua. Poxa, professor, gente, são formulações multifuncionais da IA. Por quê? Porque você tem que atender, entregar resultados, mas você precisa, de alguma forma também, aumentar a sua lucratividade. Quando você tem muitas formulações, kits muitos diferentes, que você precisa lá de 10 produtos em um, 10 em outro, isso acaba vencendo lá na prateleira, lá no seu carrinho auxiliar, e isso gera prejuízo. Então, o que eu faria nessa fase aqui? Opa, na fase redutora, você pode entrar com manobras de redução, você pode utilizar tecnologias que aumentem ali o metabolismo na região, inclusive a manta térmica. Como que eu faria? Iometa no punho, como eu já expliquei para vocês.
Iometa no punho, aqui no punho, utilizaria o íon dióxido na mobilidade tecidual, né, fazendo as manobras na região afetada ali, que eu quero reduzir, né, o acúmulo de tecido adiposo, e utilizaria também o íon Reduc, que é a formulação Power para redução. Professor, o iométer eu já sei que tem o zinco, o íon dióxido eu sei que ele tem o magnésio e manganês. E vem cá, professor Ediasto, o íon Reduc tem o quê? Primeiro, o íon Reduc tem boro. O boro é muito importante também para o equilíbrio do sistema hormonal. O boro é um redutor natural. Tanto tem muitos estudos sobre trabalhos sobre a saúde, o bem-estar e a beleza com boro. O boro também vai atuar no sistema linfático e vai equilibrar todo esse sistema hormonal da mulher. A gente precisa equilibrar o sistema hormonal se você quer entregar um resultado em lipedema. Ele também tem cálcio. Cálcio faz lipase, quer dizer, diminui o acúmulo de tecido adiposo. Tem germânio que aumenta a oxigenação e já começa uma reestruturação tecidual. E tem silício que é o maior antioxidante, o silício é hidratante do tecido. Então, começa a chegar mais água, o silício é um rejuvenescedor natural. E uma pessoa que tem lipedema, numa determinada região, ela vai ter ali uma glicação maior, ela vai ter um envelhecimento maior. Por quê? Porque aquela região com excesso de tecido adiposo, você muitas vezes tem uma compressão dos vasos, tanto os vasos linfáticos como dos vasos sanguíneos. Então, não consegue chegar à quantidade certa. Você tem uma fragilidade capilar ali do sistema circulatório. Então, você não tem a nutrição adequada. Então, você tem o envelhecimento tecidual. Ah, o sistema linfático está afetado. Então, não consegue tirar ali as macromoléculas e o excesso de líquido. Então, tem silício aqui, que é um antiglicante, que é anti-age, que é o redutor universal. Se você trabalha com técnicas manuais, iometa no punho, íon dióxido nas manobras de redução, íon reduc com manobras de redução na região. Professor, eu não trabalho dessa forma, eu só trabalho hoje com tecnologia. Íon meta no punho, você vai só passar o íon dióxido na região, secou, você vai passar o íon reduc. Professor, quantas gotinhas? Você não explicou direito. Eu vou explicar, nem na outra fase, nem nessa, né? Em média, para um membro afetado, para uma perna, você vai usar 3 gotinhas de íon dióxido. Suficiente. Ah, professor, e de íon reduc? 3 gotinhas de íon reduc. Gente, aqui nós temos no íon reduc 1.000 gotas. Se você fizer no corpo todo, você vai usar 20 gotas. Ele dá para 50 atendimentos. Esse procedimento que eu estou mostrando aqui para você sai muito barato. O valor é muito barato pelo benefício que você vai entregar para cliente. É mais barato do que os cremes que você compra aí sem tecnologia, só com extratos vegetais. Professor, eu sou apaixonada por creme, já que você falou por creme. Eu posso utilizar um creme depois do Ion Reduc para fazer as minhas manobras? De redução? Pode. Só toma cuidado com o produto que você vai comprar. Vai aqui na composição química dele e você tem que olhar se ele não tem disruptores endócrinos como parabenos. Por quê? Disruptores endócrinos aumenta o acúmulo de tecido adiposo. Você tem que olhar se naquela formulação não tem substâncias que aumentam a inflamação tecidual. Por quê? Se aumentar a inflamação tecidual, você vai piorar o quadro. Então, é muito importante. Estou vendo muitos profissionais não conseguindo entregar um resultado de lipedema e não tem a ver com a sua técnica, tem a ver com as formulações que estão utilizando, com a química que compõe os produtos que estão utilizando. Então, para lipedema, o ideal é um produto como esses que eu estou apresentando, um produto ortomolecular vegano, sem químicas agressivas. Aqui não tem xenoestrógeno, aqui não tem disruptores endócrinos, não tem substâncias carcinogênicas, nem substâncias alergênicas, nem substâncias neurotóxicas, sem testes em animais. Então, a gente está falando de um produto que está dentro dessa linha
orgânica, dessa linha verde, tá bom? De um atendimento limpo, que se preocupa com a sua saúde e com a saúde da sua paciente. Então, falado isso, eu vou agora para a terceira etapa. Na segunda etapa, posso usar a manta térmica? Posso. Professor, fiz a primeira etapa que você falou aqui, ó, que é a etapa da desinflamação, professor. Fiz lá 15 sessões, mas o tecido continua, professor, ainda com aqueles 5 sinais da inflamação, 5 sinais clássicos. Repete mais um ciclo, tá? Não passa para o ciclo da redução enquanto você não reduzir os 5 sinais clássicos da inflamação. Dor, rubor, tumor, calor e perda da função. Por quê? Ó, quando a gente vem aqui no lipedema, tem dores nas pernas. Ué, tem dor, sinal clássico do processo inflamatório. Opa, tem inchaço, sinais clássicos da inflamação. Opa, tem dificuldade para caminhar. Pô, se tem dificuldade para caminhar, tem perda da função. Então, você precisa ter essa inteligência na hora de atuar. Então, vai lá. O paciente chegou, fez a avaliação do lipedema, vou começar a primeira etapa, igual o professor já está explicando. Detox e desinflamação com drenagem linfática ou tecnologias que estimulem o sistema linfático. Usei o Iometa e um dióxido e um forte. 10ª sessão, eu avalio. Melhorou aqueles sinais e sintomas da inflamação? Eu vou para a próxima etapa, que é a etapa de redução. E os resultados são maravilhosos, tá, gente? Resultados são maravilhosos. Eu vou para a etapa de redução, que a etapa de redução são mais de 10 a 15 sessões. Você vai ver uma redução muito rápida. Por quê? Porque os produtos com a tecnologia da inteligência atômica, formulados em gel, biocompatível com as nossas membranas celulares, sem químicas agressivas, o resultado é muito mais rápido. Por quê? Porque nós estamos atuando aqui com a tecnologia mineral. E o mineral, ele faz parte do nosso corpo, ele é biocompatível. Então, o nosso organismo sabe o que fazer com ferro, sabe o que fazer com zinco, sabe o que fazer com boro, sabe o que fazer com magnésio. Faz uma pesquisa rápida sobre o magnésio, sabe o que fazer com manganês. Então, a gente dá a possibilidade para o nosso organismo fazer aquilo que ele tem que fazer. E aí ele começa o processo de, nesse caso, de redução, que é a fase redutora. A próxima etapa é a etapa firmadora. Olha o Iometa aí de novo. Ah, mas agora tem novidades. Na fase redutora, nós vamos utilizar o Iometa no punho, como eu ensinei, e vamos utilizar principalmente o Ion Regener C. Professor Edjas, o que, que tem no Ion Regener C para você utilizar ele no local onde tem o lipedema? Gente, o Ion Regener C, ele tem um fósforo. E vamos conversar aqui sobre o elemento químico fósforo rapidinho, que é muito importante. O fósforo, ele tem uma função muito importante na produção de energia, energia celular, ATP, trifosfato de adenosina. A gente precisa aumentar a energia celular para que o processo de regeneração ocorra. Eu quero aumentar a firmeza tecidual. Você começa a reduzir, vai vir uma flacidez. E ali já tem um envelhecimento. Onde tem o lipedema, você já tem uma flacidez. Então, o íon Regener C é muito importante. Ele não é importante só porque ele vai auxiliar na produção de ATP. Não. Onde você tiver membrana celular, você tem fósforo. Lembra das aulinhas de biologia, de anatomia? A célula é envolta por uma membrana fosfolipídica. Então, se eu quero regenerar a membrana, eu preciso entrar principalmente com íon Regener C. Aí você vai fazer manobras firmadoras com íon Regener C, as manobras que você está acostumado, ou você vai utilizar tecnologia que auxilie a aumentar a síntese de colágeno e elastina. Por exemplo, você pode entrar ali com uma radiofrequência ou outras tecnologias que você deseje. Professor Edjasto, eu gostei disso. Professor Edjasto, nessa etapa eu posso usar a manta térmica? Lógico que pode. Aqui a gente quer aumentar
a circulação sanguínea. Aqui a gente quer aumentar o calor, aqui a gente quer regenerar. E para regenerar, precisamos aumentar o metabolismo da região. Aqui já não é mais a primeira etapa, que tinha aqueles 5 sinais da inflamação. Você vê que processo bem feito, que intervenção bem feita. Então, o íon regenera-se na região, ou com manobras firmadoras, ou antes das tecnologias que ajudam a firmar o tecido. E depois nós vamos entrar com o íon firme na região para firmar. Gente, o íon firme ele é muito importante nessa etapa, porque ele tem cobre. O cobre participa da síntese de colágeno e elastina lá no fibroblasto. Sem cobre, você não consegue entregar um resultado. Depois, se vocês quiserem aí, coloque nos comentários para mim, professor, a gente quer saber um procedimento para estrias. A gente usa o íon firme, porque para estrias você precisa ativar tanto o melanócito, a estria nacarada branca, né? Tanto o melanócito como o fibroblasto. E aí, se vocês quiserem, vocês colocam aí, eu quero saber mais. Coloca aí nos comentários para mim, que aí eu faço uma aula sobre estrias para você. É fantástico. Eu tenho um procedimento que você pode associar a microagulhamento, ao vácuo, a antiga ventosa, né? E outras técnicas de estímulo, que é um resultado, assim, maravilhoso. Né? É algo monstro. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema lipedema. Também, no íon firme, tem cromo. Cromo, hoje tem vários estudos mostrando, você pode ir aí fazer uma pesquisa rápida, cromo para tonificação muscular. Eu preciso aumentar o tônus muscular daquela região. E aí você pode utilizar, por exemplo, técnicas de uma ginástica passiva ali na hora do atendimento, uma contração muscular. Você pode usar uma tecnologia que aumenta a contração muscular logo depois do íon firme, porque ele tem cromo, gente, maravilhoso. E também temos o selênio. O selênio é muito importante para o fibroblasto produzir colágeno e elastina. E o selênio, ele faz parte de uma molécula chamada glutationa peroxidase, que é o maior antioxidante que nós temos no nosso corpo. E uma região que tem lipedema, você tem uma oxidação maior do tecido. Então, essa seria a etapa firmadora. Professor Edjasto, como é que você faria essa etapa firmadora? Faria de 10 a 15 sessões, direto, e aí eu vou avaliar o tecido. Avaliei o tecido. Como é que vai ser o meu próximo posicionamento? Né? Muitas vezes, com 45 sessões, 50 sessões, você vai entregar um resultado maravilhoso. Só que essa pessoa precisa de uma manutenção. Essa manutenção, ela não precisa mais vir 3 vezes na semana. Ela pode vir uma vez na semana ou 2 vezes na semana. E aí, como que eu faria o atendimento dessa pessoa? Já falo o home care aqui dessa fase para você. Como que eu faria? Eu faria, eu mesclaria sessões de redução e sessões firmadoras. Redução, firmadora. Redução, firmadora. Porque a pessoa que tem o lipedema, ele não tem cura o lipedema, né? Mas tem a possibilidade de tratamento, principalmente dentro do que eu estou trazendo aqui, dentro da estética ortomolecular, da terapia ortomolecular. Então, essa pessoa, semanalmente, ela vai precisar vir até você. O ideal seria que a fase de manutenção ela faça 2 vezes por semana, mas se ela não conseguir vir 2 vezes por semana, uma vez por semana, uma semana você faz a firmadora, a outra semana você faz a redutora. Professor, qual seria o home care dessa pessoa? Eu indicaria para ela usar o íon firme e o íon reduc. Da seguinte forma, tá? Deixa eu explicar aqui. Seria o home care dela, de cuidados diários. Íon firme ao amanhecer. Acordou, tomou o banho dela, vai passar o íon firme no corpo, porque eu quero ativar, eu quero firmar. Legal? Vai caminhar, vai para academia, vai levantar, sentar. Então, íon firme. E eu utilizaria o íon reduc à noite, porque eu quero reduzir, né? Eu quero reestruturar. E o íon reduc é ideal, principalmente para melhorar a função do sistema linfático. Seria o que eu seria aqui o que eu faria nessa fase. De bônus, eu quero mostrar algo aqui para você. Pode tirar foto, pode colocar nas suas redes sociais. Tudo que eu trouxe aqui, você pode tirar foto, colocar nas suas redes sociais, utilizar
nas suas campanhas, utilizar no seu Instagram, pode utilizar o material, bate foto aí. Eu vou até fazer agora uma seleção rápida, eu vou tirar a minha carinha lá e você pode ir batendo foto desse material, tá bom? Mas deixa eu te dar algo de presente aqui, que foi de uma aula que eu dei sobre inflamação. Galera, deixa eu até tirar aqui minha carinha para você poder bater foto. O íon dióxido, associado a esses pontos de acupuntura, na fase de desinflamação, de detox, é maravilhoso. Esse pontinho aqui, ó, lateral da perna, chama E36 de acupuntura. Fica 4 dedos abaixo do joelho. É só passar uma gotinha de íon dióxido aqui. Este outro pontinho aqui se chama BP6, parte interna do pé, tornozelo, maléolo, 4 dedos para cima. Opa, BP6, que é o ponto mulher, para regularizar a parte hormonal. Pode usar o Iometa aqui também. Mas aqui, ó, excelente, ó. E aqui, esse pontinho aqui no pé é chamado de F3, fígado 3, para desintoxicação do fígado. É o fígado que vai ativar e desativar substâncias que entram no nosso corpo. Então, o fígado é o órgão aí que tem um impacto muito grande na inflamação e você precisa fazer o detox do fígado, eu utilizaria o íon dióxido aqui neste pontinho, tá bom? Tem uma aula só sobre isso aí no nosso canal do YouTube, você pode assistir também. Aí tem mais dados. E aí você pode usar também o íon dióxido nesse pontinho aqui de acupuntura, que é o IG4. Bem aqui, ó, onde faz o cruzamento do indicador com o dedão. Íon dióxido aqui no IG4. Para você que quer adquirir as formulações que eu acabei de trazer para você aqui, da inteligência atômica, é só entrar em contato com esse WhatsApp, 4799-287-7342. Deixa eu pegar aqui todo o material, se você quiser bater foto, né? Então, posso aplicar a manta térmica no lipedema? Sim. Em qual fase? Eu aplicaria na segunda fase. Nessa primeira fase, o que que eu faria? Eu faria drenagem linfática utilizando as formulações e um meta no punho, e um dióxido e um forte na região afetada. Sempre utilizar uma formulação primeiro, secou, passa a outra formulação. Na sequência, eu faria a fase redutora, né, para redução, utilizaria aí com técnicas e manobras de redução, ou tecnologias de redução, íon meta no punho, íon dióxido no local e íon reduc no local. E por último, fase firmadora, íon meta no punho, íon regenere-C na região, íon firme na região, e depois eu faria uma manutenção revezando entre a fase firmadora e fase redutora. Em média, cada fase nós vamos levar aí, em média, de 10 a 15 sessões. Espero que você tenha curtido essa aula. Peço desculpas se ela ficou um pouquinho longa, mas é um tema sério, então tinha que trazer aqui um conteúdo um pouco mais denso para você. Então, deixa aí o seu comentário se você tem alguma dúvida, se você quer saber de algum tema, deixa aí no comentário. Fala se você gostou, se você não gostou, dá o like, dá o joinha, que é muito importante para nós o like, o joinha, e se inscreva no canal se você não é inscrito, se você não é inscrita, tá bom? Beijo no seu coração, até o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Fui.